Uma das muitas coisas que o ser humano tem em comum são os problemas. É problema financeiro, é problema físico, que se manifesta através de uma doença, é problema familiar, problema conjugal. Então, os seres humanos, eles têm isso em comum. Todo ser humano tem problema em alguma área da vida, seja algum problema que a pessoa está enfrentando nesse momento, ou um problema que a pessoa já enfrentou, ou irá enfrentar. Você se considera uma pessoa com muitos problemas na vida? Ou você está passando por uma fase onde parece que os problemas, eles parecem que eles vão acontecendo em efeito dominó? Aparece um aqui, outro ali e assim por diante. Eu quero te passar nesse vídeo uma visão diferente sobre essa questão dos problemas na vida. Meu nome é Vitor, esse é o canal Liberte-se e Desfrute. Nosso objetivo aqui é te ajudar a se libertar do sofrimento psicológico, ou seja, o sofrimento da vida. Sofrimento causado pela nossa própria mente. Sofrimento esse que se manifesta através de ansiedade, frustração, ressentimento, estresse, preocupações. E toda vez que um ser humano ele está com um problema, normalmente, via de regra, ele está sofrendo. Não é assim com você? Quando você está enfrentando alguma dificuldade, algum problema na sua vida, você logo começa a sofrer por conta daquilo. Então, se você bate o seu carro, por exemplo, então agora você tem um problema no seu carro, você está com o seu carro amassado. Via de regra, agora existe toda uma maré de preocupação, de estresse, de muitas vezes de indignação em relação a essa situação, que agora o carro ele está quebrado. Mas pode ser que seu problema nesse momento seja um problema financeiro. Você está devendo, você está endividado, você tem pouco dinheiro para fazer as coisas que você precisa. Então agora você vai dizer que você está com um problema financeiro. Agora, o que de fato é um problema? Ou o que de fato é essas circunstâncias que nós damos o nome de problema? Bom, problema nada mais é do que uma circunstância na qual se apresenta a nós e nós não queremos lidar com ela, porque nós julgamos que ela é uma situação negativa. É algo que nós não queríamos que estivesse acontecendo. E toda vez que algo dessa natureza se apresenta a nós taxamos ou rotulamos como um problema, e agora nós temos um problema para sofrer. Essa é uma base de atuação humana. Nós olhamos para a realidade, nós julgamos que a realidade não deveria ser da forma como ela é, nós colocamos um rótulo naquela situação como problema e passamos a sofrer por isso. E agora a todo custo nós buscamos uma solução para aquela situação. Então essa é a forma tradicional de se enxergar a realidade. Agora eu queria que você compreendesse uma coisa, que quando nós olhamos para a realidade e nós julgamos que ela não deveria ser da forma como ela está se apresentando, ou da forma como ela é, o que nós estamos fazendo, na verdade, é criando resistência à realidade. A realidade ela se manifesta a nós através de inúmeras maneiras, cotidianamente. Muitas dessas maneiras, ou muitas dessas realidades, elas são satisfatórias, são prazerosas, são coisas que nós gostamos que acontecem na nossa vida. Mas tudo aquilo que é indesejável, insatisfatório, que nós não gostamos, nós damos o nome de problema. Ou seja, nós criamos resistência à realidade. A realidade está se manifestando a nós de inúmeras maneiras. Tudo aquilo que nós julgamos ser bom, nós aceitamos de bom grado, mas tudo aquilo que nós classificamos como algo ruim, negativo, insatisfatório, o que nós temos a tendência a fazer? Nós criamos resistência. Nós não queremos que aquilo esteja acontecendo. E por que isso acontece? Bem, a mente humana, ela vive uma disfunção. É a disfunção do tempo, a disfunção do mundo perfeito. Essa disfunção diz respeito à ideia que nós temos na nossa mente de que o mundo deve ser perfeito. E toda vez que uma situação imperfeita se apresenta a nós
nós criamos resistência a ela. O mundo ele já foi perfeito um dia lá no princípio da criação. Só que essa perfeição ela foi perdida. Mas parece que a nossa mente ela ficou presa àquela ideia de esperar perfeição da realidade. E toda vez que a realidade ela se apresenta a nós de maneiras imperfeitas, porque a realidade ela é imperfeita, a tendência é que nós criemos negatividade e resistência àquela realidade, àquele fato, àquela situação que nós estamos enfrentando. E ao criarmos essa resistência, nós produzimos o nosso próprio sofrimento, na forma de estresse, na forma de ansiedade, de ressentimento, de frustração. Então, a situação está se apresentando como um fato, mas nós criamos resistência. E toda vez que nós criamos resistência ao fluxo da vida, é como se nós estivéssemos freando o fluxo da vida, ou o fluxo da realidade. E é isso que produz o nosso sofrimento. Então, tudo aquilo que nós chamamos de problemas, na verdade são apenas situações de um mundo ou de uma realidade imperfeita, na qual a nossa mente está o tempo todo buscando perfeição. E quando ela não encontra, ela produz o próprio sofrimento. Então, é o esquema da coisa. Então, a nossa mente ela ficou presa nessa ideia do mundo perfeito. E ela fica buscando perfeição onde não existe. Então, toda vez que você olha para o ambiente, para a sua realidade, para a sua vida, e algo não sai do jeito que você gostaria, e você começa a sofrer por aquilo e dizer, nossa, eu estou com um problema, é porque a sua mente está dizendo que ela queria que as coisas fossem perfeitas, e como as coisas não são perfeitas, agora você está em sofrimento. E essa é uma maneira muito ruim de viver a vida. Porque qual que é a inteligência ou a sabedoria de você esperar perfeição de um mundo sob condições imperfeitas? Qual a sabedoria e inteligência de você esperar que todas as coisas na sua vida sejam satisfatórias e prazerosas, sendo que nós vivemos num mundo onde as coisas estão muito distantes de serem ideais e perfeitas? Então aquele mundo ideal que o ser humano ele foi criado e colocado lá no princípio, ele deixou de existir. A partir do pecado, o que se sobrou a partir de então foram inúmeras manifestações de uma realidade imperfeita. Tanto o homem quanto a realidade humana deixou de ser perfeito a partir daquele erro. Só que, passado já milênios depois disso, a mente humana ainda continua buscando perfeição onde não existe. Então, toda vez que você estiver de frente com um problema e você começar a sofrer por conta dele, é porque a sua mente está buscando perfeição aonde não existe. Isso é uma disfunção que existe na mente humana. Porque nós estamos buscando uma realidade perfeita que ela é inexistente, você não vai encontrar em lugar nenhum. E toda vez que nós olhamos para a realidade e nós criamos resistência a ela, nós estamos impedindo o fluxo da vida. Nós estamos impedindo a eterna manifestação da realidade. E isso produz o nosso sofrimento. Então, quando eu compreendi isso, eu entendi que eu estava produzindo os meus problemas. Como? Por criar resistência à realidade. A realidade estava se apresentando a mim de diversas maneiras, só que toda vez que eu olhava para a realidade e julgava ela como algo insatisfatório, indesejável, eu produzia o meu próprio sofrimento. E a virada de chave foi quando eu parei de julgar as situações e colocar esse rótulo de problemas. Eu apenas parei de rotular as situações da realidade como problemas. Então eu deixei de ser uma pessoa problemática e passei a ser uma pessoa sem problemas na vida. Significa que eu não enfrente dificuldades. As dificuldades todos nós vamos enfrentar e continuamos enfrentando.
Então, as dificuldades que eu enfrento são mais ou menos as mesmas que a grande maioria dos seres humanos. Nós enfrentamos mais ou menos as mesmas coisas: envelhecimento, doença, morte, muitas vezes dificuldade financeira. Então, as dificuldades humanas, elas são basicamente as mesmas. Agora, quando você olha para a dificuldade e você julga que aquilo não deveria estar acontecendo e bota um rótulo nessa situação como problema, agora você está produzindo o próprio sofrimento. E quando eu parei de fazer isso, eu passei a ter uma vida sem problemas. Então, as dificuldades que eu enfrento na vida, eu encaro apenas como situações, manifestações da realidade essa que é imperfeita e está longe de ser ideal. Eu encaro apenas como manifestações da realidade, não rotulo como problema e apenas lido com a situação. E o nome disso é aceitação, que é a filosofia mais profunda que você pode aprender em termos práticos para que você possa se libertar dos seus problemas e de todo o sofrimento causado por eles. Você concorda que toda vez que você está com um problema, você está em sofrimento? E quando você tem a oportunidade de se libertar desses problemas, por consequência, você vai se libertar também de todo o sofrimento que é proveniente desses problemas. E isso depende apenas de uma coisa: de você parar de criar resistência à vida, à realidade, e aceitar a realidade na forma como ela está se apresentando a você. E muitas vezes, a realidade ela vai se apresentar, tanto a você quanto a mim, de maneiras muito indesejáveis, de maneiras muitas vezes insatisfatórias e muito duras até. Isso vai acontecer sim, através muitas vezes de um divórcio, através de uma doença, através de uma grave situação financeira de endividamento. Vai acontecer na perda, na morte de pessoas que nós amamos, amigos, parentes. Vai acontecer através de uma injustiça, talvez que um amigo cometeu ou cometerá contra você, um parente, seu próprio cônjuge. Então, a realidade, ela, em muitas situações, ela vai continuar se apresentando tanto a você quanto a mim de uma maneira desafiadora. Agora, quando você aceita cada manifestação da realidade e para de rotular essas situações como problema, você só entende que a vida é uma constante manifestações de situações imperfeitas, horas desejáveis, horas indesejáveis, horas prazerosas e horas desafiadoras, e você aceita todas elas. E aí, por aceitar cada situação, você para de produzir o próprio sofrimento. Aí você não vai mais ficar estressado, preocupado, ansioso com as situações, indignado, revoltado, frustrado. Por quê? Você entende que o que está acontecendo com você é apenas manifestações de uma realidade imperfeita, de um mundo imperfeito. E você vai parar de buscar perfeição e condições ideais onde você não vai encontrar. E por aceitar cada manifestação do agora sem produzir o próprio sofrimento, isso dá a liberdade a você, como já deu a mim, de você lidar com cada situação sem sofrimento. Então você assume um estado de paz, de serenidade diante das circunstâncias, e agora você vai tomar ação, porque aceitação não é passividade. Você aceita cada manifestação do agora, sem produzir o próprio sofrimento, sem dizer que aquilo é um problema na sua vida. Você fica em paz, no estado de serenidade, e agora você vai tomar ação diante da situação para resolver o que precisa ser resolvido. Então, se você está com um problema financeiro, você vai resolver, vai tomar as devidas medidas. Se você agora está com uma dificuldade no nível de doença, você vai buscar os devidos tratamentos, procurar os melhores profissionais dentro da tua realidade financeira. Se você está com uma dificuldade conjugal, você vai procurar os meios de resolver essas dificuldades com o seu parceiro ou com a sua parceira. Mas você vai fazer isso num estado de paz,
de serenidade, sem achar que você está lidando com um problema, aceitando aquela manifestação do agora e tomando a melhor decisão possível e as melhores ações para resolver a situação. Então não é passividade, é uma atitude ativa no estado de serenidade. Porque quando você se liberta dos seus problemas e aceita cada manifestação do agora, você tem a oportunidade de ser uma pessoa serena, estar em paz com a vida. E aí você vai agindo, vai tomando as devidas decisões, faz o que tem que ser feito, mexe no que precisa mexer. Há situações que você vai olhar para ela e nada poderá ser feito, porque são situações que nenhuma ação nos cabe para resolvê-las. Mas aquilo que não tem remédio, remediado está, então você não vai se preocupar com aquilo. Mas aquelas situações que exigem uma ou mais ações, você vai tomar ação. E aí você vai fazer o que precisa ser feito. Vai decidir o que tem que ser decidido. Você não vai ficar passivo. Mas você vai ter uma atitude no estado de serenidade. Você vai se colocar no estado de ação, de proatividade, ao mesmo tempo que você está aceitando que aquela situação ela é passiva de ocorrer, porque nós vivemos num mundo imperfeito. E aí você tem total capacidade de se libertar daquilo que você chama de problema e que até pouco tempo atrás eu também chamava. E faz pouco mais de 3 anos que eu parei de classificar essas situações desafiadoras da vida como problemas e parei de sofrer com elas. Eu só aceito as manifestações da realidade. E se eu vivo num mundo imperfeito, por que raios eu vou esperar a perfeição de todas as situações? E a vida é isso aí. Ora, você vai estar lidando com situações muito legais e bacanas, prazerosas, mas em muitas vezes você vai estar lidando com dificuldades. Só que quando você aceita, você se liberta do sofrimento psicológico. Você se coloca no estado de paz, de serenidade. E aí você lida com cada situação que exige ação, para que você resolva. Faça o que tem que ser feito. Você não vai ficar de braços cruzados, mas você vai fazer o que tem que ser feito. E aí você vai se libertando dos seus problemas. Aí a vida vai ficando muito mais leve. E você terá a capacidade de desfrutar da vida. Que é o objetivo nosso nesse canal, te ajudar a se libertar do sofrimento psicológico e desfrutar da vida. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se isso está sendo útil para você, considere se inscrever aqui no canal. E ao se libertar do sofrimento psicológico, que é esse sofrimento criado pela mente, a sua capacidade de agir diante das situações será muito melhor, muito mais aprimorado. E aí você terá também toda uma liberdade para desfrutar da vida. Porque enquanto você estiver no emaranhado de problema, você não estará desfrutando. Mas quando você enxerga a vida não como uma sucessão de problemas, mas como uma sucessão de realidades, que você aceita cada uma delas e lida com cada situação da melhor maneira possível, aí o desfrute ele se abre para você. E aí você vai apenas lidando com as situações, por mais difíceis e desafiadoras que muitas vezes elas vão ser. E não vamos ser hipócritas nem irrealistas. Muitas situações serão muito duras, mas nós teremos que lidar com elas. E se nós fizermos isso no estado de aceitação, a gente vai lidar com elas sem sofrimento, num estado de paz, de serenidade, muitas vezes de tristeza, porque lidar com situações desafiadoras, muitas vezes, vai nos entristecer. Mas tristeza e sofrimento são coisas diferentes. Muitas vezes você pode estar numa profunda tristeza, mas em paz ao mesmo tempo. Você pode estar triste por conta de uma situação que ocorreu, mas sem estresse, sem revolta, sem preocupação, sem ansiedade, sem frustração. Eventualmente eu fico triste com algumas circunstâncias. Só que eu não permito que aquela circunstância que está me causando tristeza, seja transformada em sofrimento. E isso é uma decisão que só cabe a você tomar, assim como eu tomei.
de você se libertar dos seus problemas por praticar a aceitação. Meu nome é Vitor Sevioli, nós nos vemos no próximo vídeo.